Olá! Hoje o programa trata de um tema que vem gerando polêmica atualmente, a Copa do Mundo no Brasil. Um dos maiores eventos esportivos do mundo será realizado em 12 cidades entre os dias 12 de junho e 13 de julho. Os preparativos para a realização do evento têm sido marcados por protestos, desalojamentos, aumento dos investimentos públicos e também atraso nas obras dos estádios. E para falar mais sobre esse assunto, o programa de hoje traz o sociólogo Fausto Arruda, que faz parte do conselho editorial do jornal A Nova Democracia. Olá, Fausto, muito obrigada pela presença. O prazer é meu de estar aqui nessa universidade, na cidade de Goiânia, principalmente ao lado aqui de uma jornalista brilhante como você, do companheiro professor da Faculdade de Educação Física, né, que tem muito a ver exatamente com esse debate. Então, espero que seja realmente bastante proveitoso. Bom, e a gente também conta com a presença do professor Caio Antunes, que é da Faculdade de Educação Física aqui da UFG. Obrigada, Caio. Muito obrigado. Para mim também é uma imensa satisfação estar aqui, tanto contigo quanto com o companheiro Fausto. Bom, e antes de você começar a conferir esse debate, você assiste agora uma matéria falando um pouco mais sobre a Copa do Mundo. Segundo um balanço divulgado pelo Ministério do Esporte em novembro do ano passado, o total de investimentos previstos subiu para mais de 25 bilhões de reais. O valor está sendo gasto com obras de mobilidade urbana, reforma de aeroportos e portos, melhoria de telecomunicações, infraestrutura de turismo, segurança e defesa e principalmente com a reforma e construção de 12 estádios. Apenas os gastos com estádios subiram de 898 milhões para 8 bilhões de reais. Em meio aos gastos exorbitantes e atrasos nas obras, os brasileiros se perguntam se o torneio trará algum retorno para o país. Vai piorar. Eu acho que não tem melhora. Porque eu acho que os governantes tinham que investir em outras coisas e estão investindo muito na Copa e deixando outras coisas de lado. Vai melhorar a economia do Brasil, vai ter muitas passagens para cá, muitas instalações nos hotéis, né? Mas também pode até piorar, porque o governo também auxilia nas instalações e está dando muita atenção à Copa e menos atenção aos estudos, à saúde. As pessoas que apoiam a vinda da Copa do Mundo, né, eles acreditavam na seguinte perspectiva: a construção dos estádios e as obras de mobilidade em torno desse estádio iriam melhorar a qualidade de vida das pessoas da cidade. Construção de metrôs, construção de VLTs, de BRTs, melhorar o acesso, e isso poderia facilitar e melhorar as atividades econômicas nas cidades sedes. Contudo, isso não aconteceu. As obras de mobilidade, as poucas que continuaram dentro do projeto da Copa do Mundo, estão atrasadas e vão ser feitas e terminadas de qualquer jeito, com a chance muito grande de se tornarem obsoletas logo após a Copa do Mundo. Segundo ele, até mesmo a vinda de milhares de turistas para o Brasil durante o torneio de futebol não deve ser vantajoso. Então, para esse ano, sim, vai haver um crescimento econômico, porque esses turistas vão vir e vão mudar esse fluxo de capital que a gente está tendo. Ano passado nós tivemos um gasto muito grande de brasileiros com turismo no exterior, e isso remeteu muito dinheiro para fora. Com essa vinda da Copa do Mundo, você vai ter uma inversão desse fluxo. Porém, a gente não tem garantia que esse turista vai ficar admirado vendo esses aeroportos congestionados, de ficar voltando ao Brasil. Porque a ideia de um evento desse gênero é você fazer uma propaganda do seu país para que o turista goste e sempre retorne ao país. E o grande receio é, será que eles vão gostar do que eles vão ver? Bom, a realização de um mega evento como uma Copa do Mundo sempre traz consequências para os países que são sede. Gostaria que você, Fausto, começasse falando para a gente o que você acredita que serão consequências positivas e negativas desse evento para o Brasil. Olha, realmente tudo na vida e na natureza tem aspectos positivos e negativos, né? Mas, ao analisar uma questão desse tipo, eu acho que a gente tem que ver o que é que prepondera. E, na minha opinião, o que prepondera são os aspectos negativos. Nós sabemos que o Brasil ele se insere no contexto internacional como um país dominado. Quer dizer, nós vivemos uma situação em que existe uma meia dúzia, né, de países dominantes e uma quantidade muito grande de países dominados. E para essa convivência, né, existe um processo que é um processo de exploração
Então a Copa do Mundo ela vai se inserir exatamente dentro desse processo de exploração dos países dominantes sobre os países dominados. Então nós podemos dizer que o Brasil, nesse momento, ele serve como uma espécie de barriga de aluguel, onde as multinacionais, a FIFA como uma grande multinacional, vem, né, ocupa essa barriga de aluguel para se nutrir, para criar, vamos dizer assim, um feto que na verdade é um volume fabuloso de dinheiro, né? E depois de tantos meses após a Copa do Mundo, esse feto se transforma exatamente, né, naquele volume de recursos que são drenados do país. Então, ao invés de acontecerem aportes para o país, na verdade o que acontece é uma sangria do país. Por quê? Porque o mundo financeiro, que está em torno de tudo isso, e que ganha no final das contas, né, com todas essas realizações desses mega eventos, né, eles trabalham exatamente no sentido de aumentar o volume de exploração em cima desses países dominados. Então o Brasil entra nessa condição de uma semicolônia e que vai favorecer exatamente aos interesses dos grandes. Então isso deixa um rastro de problemas para o país, né, que a gente pode abordar localizadamente. Você vê, por exemplo, um tipo da Arena Cuiabá, se não me engano, né? O futebol no Mato Grosso é uma coisa que é praticamente residual, vamos dizer assim, do ponto de vista do contexto nacional mesmo, em termos de campeonatos e tudo mais. Então você faz um investimento pesadíssimo em Cuiabá, em Manaus, né? Que até parece que já teve até uma ideia lá em Manaus de transformar depois o estádio num cadeião. Fazer um centro de triagem de preso, né? Quer dizer, como é que você faz um investimento vultoso, né, para um evento esportivo que são 4 jogos, que vai ter numa região e noutra, e depois como é que fica isso? Quer dizer, então, nós não podemos nos dar ao luxo, se o Brasil estivesse exatamente colocado como uma das nações do chamado primeiro mundo, onde o dinheiro vem exatamente da sangria das colônias, né, ele poderia até se dar ao luxo de fazer esses mega investimentos, mas um país com a carência profunda, né, na área habitacional, na área de saneamento, na área de transporte, na área de educação, quer dizer, ele não pode realmente, não poderia jamais se dar ao luxo de fazer tais investimentos. Bom, professor, e sob sua perspectiva do esporte também, o senhor acredita, como o Fausto, que não haverá uma consequência positiva desse evento no Brasil? Ou, não, na verdade, não haverá, mas que serão predominantes as consequências negativas? Eu concordo com a análise que o meu camarada fez. Eu acredito que o que prepondera são os aspectos negativos. O mundo vive um momento histórico, social e político muito peculiar. No plano mais amplo, o modo de produção capitalista vive uma crise profunda, muito mais do que as suas crises cíclicas do passado. Ele vive uma crise estrutural e profunda. Essa crise gerou uma série de impactos no mundo do trabalho, na forma como os homens e as mulheres trabalham. Gerou também, no plano da política, algo que é bastante debatido e não tão bem compreendido, chamado neoliberalismo. O neoliberalismo cria algumas coisas, algumas máximas e muitas ilusões. Uma das máximas do neoliberalismo é o tal do Estado mínimo. Esse Estado mínimo é mínimo para o trabalho, como o colega Fausto muito bem citou. Mínimo para a educação, mínimo para a saúde, mínimo para a previdência, mínimo para os aspectos sociais e máximo para o grande capital internacional. No caso do mote do momento, que é o mega evento esportivo da Copa do Mundo, é um investimento maciço na construção civil, nas grandes empreiteiras, nas grandes redes de comunicação internacional. Isso tem ganhos muito significativos para a especulação imobiliária, ganhos muito significativos também para uma série de aspectos que giram em torno desse maciço investimento direto com desdobramentos indiretos para grandes fatias desse mesmo capital internacional que tem à frente essa meia dúzia de centros que o professor coloca, mas eles são transnacionais, são internacionalizados, mundializados ou globalizados, como queira.
Se eu pudesse brincar com os termos que você me coloca, os aspectos positivos dessa Copa do Mundo no Brasil não são aqueles aspectos positivos que, grosso modo, o mundo esportivo pensa. Incentivo ao esporte, incentivar a juventude à prática esportiva. Isso cria ilusões na juventude. Se eu pudesse brincar com o sentido positivo dessa Copa do Mundo, é que ela pode dar um salto importantíssimo na luta de classes no nosso país. Pode, não necessariamente. O fascismo cresce no mundo inteiro, aqui também, como nós temos visto. Em que sentido poderia ocorrer essa luta de classe? A partir dessas manifestações contrárias, desse posicionamento crítico que as pessoas têm ganhado a cada dia em relação não só à Copa do Mundo, mas toda a política? Com a Copa das Confederações, muitas, que foi o grande estopim das explosões de junho, embora a coisa da tarifa do ônibus tenha sido talvez a fagulha, mas a Copa das Confederações, muitas mobilizações ocorreram em torno dos estádios e dentre os milhares de lemas mais absurdos que apareceram alguns muito interessantes, como por exemplo, FIFA paga a minha tarifa. Isso não é qualquer coisa. Ou queremos uma educação padrão FIFA, uma saúde pública padrão FIFA, uma assistência social no sentido amplo, não no sentido medíocre do termo, padrão FIFA, para a população brasileira. Isso indica coisas interessantes no ponto de vista de que a população está dando indícios, falando menos genericamente. Isso traz alguns indícios que a população tem se colocado de modo mais preciso nos seus lemas, nas suas falas, nas suas bandeiras, e essas manifestações atacaram bancos, atacaram estádios, atacaram o tatuzinho bola da Copa e outras questões. Isso tem sentidos interessantes, tem pontos positivos para o nível de conscientização da população em meio a uma luta ferrenha pelos seus direitos. Se a gente lembrar do Estado mínimo, ele é mínimo para a população e máximo para o capital. A população está tentando puxar a sua corda no cabo de guerra. E você, Fausto, concorda que pode ser um momento decisivo para essa nova tomada de posicionamento crítico da população? Pode ser um momento importante para a democracia brasileira? Eu acho que essa questão de que há um salto na luta de classe. Pode haver. Eu acho que já está se construindo isso, né? Na medida em que está em xeque a tal da democracia representativa. O povo não mostrou a partir de junho que não precisa mais buscar negócio de vereador, deputado, para intermediar suas reivindicações. Até porque está demonstrado exatamente que eles, após as eleições, vão cuidar dos seus negócios, né? E retribuir aos seus financiadores. Porque hoje não se faz eleição sem dinheiro e muito dinheiro. E o dinheiro está na mão dos banqueiros, está na mão dos empreiteiros, está na mão das multinacionais. Ora, cada eleito desse deve exatamente uma conta com seu financiador. E depois de eleito ele vai trabalhar exatamente para retribuir isso e juntar dinheiro para a próxima, né? Então o povo sabe que com esse pessoal não conta mais. Não existe, né, essa tal da democracia representativa, é uma farsa no nosso país, né? E a eleição para escolher os tais representantes é outra farsa. Então o povo está fazendo o seguinte: vai para a rua, queima o pneu, toca fogo no ônibus e apresenta a sua pauta. Né? Então isso tem acontecido se você pegar jornais. É claro que a tal da grande imprensa, ela só retrata mais Rio e São Paulo, que todo dia também tem, em cada região dessa tem 3, 4, 5 manifestações. Mas se você pegar os jornais locais, pega os jornais do dia hoje, em Goiás, por exemplo, você vai ver que na cidade A, B ou C e tal, alguém tocou fogo na prefeitura, na Câmara Municipal, fechou uma BR, né? E tudo isso não é por vandalismo, né? Tudo isso é por quê? Porque houve o atropelamento de umas pessoas na BR, a água deixou de chegar naquela comunidade, apagou a luz, o transporte não veio. Quer dizer, então tem sempre uma causa na vida, uma tribulação na vida das pessoas. Então elas não estão mais esperando pelos seus intermediários, né? Ela está colocando exatamente a questão concreta, né? Então eu acho que isso foi o grande
ensinamento a partir de junho, né, que a juventude deu ao conjunto da população. Porque se falava exatamente, o Brasil, o povo não quer nada, o povo vive num marasmo, o pessoal é muito acomodado e tal. Hoje é muito arriscado você fazer uma declaração desse tipo, porque, na verdade, o povo está em ação, está em luta, está colocando seus problemas, né, e está preparando o terreno para criar uma nova forma de governo. Okay. Né? Isso é que está por vir e nós temos que apostar que seja o melhor possível a favor do povo. A gente tem que ir para um rápido intervalo, mas você continua conferindo esse debate sobre a Copa do Mundo no Brasil no próximo bloco. Já estamos de volta com Conexões de hoje, que debate a Copa do Mundo 2014, que será realizada aqui no Brasil. Estão falando com a gente sobre esse assunto o sociólogo Fausto Arruda e também o professor da Faculdade de Educação da UFG, Caio Antunes. Educação Física. Perdão, Faculdade de Educação Física da UFG, Caio Antunes. Bom, Caio, você acredita que o Brasil, assim como, por exemplo, a Suécia fez agora, de recusar um evento esportivo desse porte, porque, segundo o governo, haveria investimentos prioritários a serem feitos ao invés da realização dessa Copa. O Brasil poderia ter negado ou poderia não ter se candidatado a essa Copa do Mundo? Olha, acho que a resposta a essa pergunta tem que ter uma dupla frente caminhando uma ao lado da outra. Por um lado, você tem uma iniciativa local de tentar uma candidatura. E, por outro lado, você tem uma pressão internacional poderosa para que, primeiro, esse evento vá para algum lugar e, segundo, vá para algum lugar onde possa haver, segundo a bela metáfora do meu companheiro, a sangria de maciços volumes de recurso público. Uma ao lado da outra, ora se aproximando, ora se afastando, mas jamais se afastando demais, culminam numa candidatura e numa escolha de uma sede. Do meu ponto de vista, eu acredito que, do ponto de vista do que representa o Estado de um país de extração neocolonial, como o Brasil se coloca no cenário nos seus últimos 10 ou 20 anos, num país dependente, num país subordinado ao grande capital internacional, não teria condições jamais de não dar conta dessa sangria de volumes maciços para o grande capital internacional, seja por meio da Copa, seja por meio de uma série de outras formas. No caso, a Copa é um mote, mas esse mote, essa escolha caminha para e passo com essa necessidade da continuidade do curso dos dinheiro do recurso público para o grande capital internacional. Bom, Fausto, de que forma que esse recurso, esses bilhões de reais investidos, poderiam ter sido revertidos para outras áreas essenciais no Brasil? Em relação ao que você colocou anteriormente, né, eu acho que o Brasil deveria negar, mas não poderia negar. Porque, na verdade, a Copa ela foi imposta. Ela foi imposta por quê? Porque o sistema financeiro internacional, aqueles que procuram dominar a economia mundial, eles examinaram que naquelas condições que o Brasil estava, ainda mais tendo à frente, né, o Luiz Inácio, de certo modo com aquela megalomania de que o Brasil estava sendo, ele era o cara e o Brasil era a bola da vez em termos do mundo, né? Então, vamos lá, extorquir daí, porque o homem aí está abrindo as condições para poder a gente penetrar mais e dominar mais ainda, né? Eu acredito até que hoje, né, o Lula e a própria Dilma estão vendo que deram um certo tiro no pé. Se eles pensavam de ter um saldo político, né, positivo com isso aí, né, eles vão ver hoje que entraram na contramão daquilo que é o pensamento do povo brasileiro hoje, não é? Que claramente despertou para ver o seguinte: pô, se eu preciso de saúde, se eu preciso de educação, se eu preciso de transporte, se eu preciso de moradia e condições de saneamento e tudo mais, por que esse recurso foi investido exatamente aí? Né? Então, as próprias pesquisas, né, feitas pela grande imprensa e a imprensa dos monopólios,
elas têm mostrado exatamente que a população não está de acordo com isso. Então, foi aquilo que pode se chamar um tiro no pé. Mas né? naquele momento da escolha, a população parecia contente com essa decisão. Eu acho que toda uma campanha de propaganda, de publicidade, de endeusamento e ilusionismo levou a que a população olhasse por um ângulo, não é? Que quando começou a prática da coisa, a construção dos monumentos, né? Eu até lembrava aqui daquela música do Chico Buarque, que foi feita no tempo do regime militar, né? Que o povo, feito penitente, né? Carregavam pedras e construíam estranhas catedrais. Está na hora da gente tocar essa música novamente, né? Porque esses estádios são realmente estranhas catedrais, né? E o povo, quando começou exatamente a ver que os recursos estavam sendo colocados nessas estranhas catedrais e não nas suas necessidades básicas, então ele começou a tomar consciência realmente da coisa. E os protestos a partir de junho, né, deram essa elevação de consciência para o conjunto do povo. Então, realmente, não sei, né, mas eu acredito que tenha pintado já sobre as cabeças tanto do Lula como da presidente aí, da Dilma, um certo arrependimento de ter tocado essa obra. Só uma ponta sobre isso. Há também algo importante de ser salientado, que é o fato de que, se faz sentido aquilo que a gente conversava no primeiro bloco sobre esse momento do neoliberalismo de Estado mínimo, é uma certa ilusão acreditar que esses bilhões investidos na Copa seriam investidos em saúde, em previdência, em educação, em hospitais, em escolas, em ruas, que não liguem estádios a hotéis, em saneamento, em uma série de outras questões sociais. Porque esse dinheiro está reservado para resgatar banco falido, nos gargarejos da crise, como por exemplo da de 2008, está destinado para salvar grandes empresas que estão com balancetes alterados, e estão reservados para pagamento de dívidas internas e externas e outras coisas, e não destinados para salários de professores da educação básica ou superior, para a construção de escolas e outras coisas. É importante a gente não achar que, caso não tivesse Copa, trilhões, bilhões seriam investidos em questões sociais. Isso é muito significativo de ser mencionado. E esses bilhões também podem acabar gerando uma dívida maior ainda para o Brasil, Certamente. como é o caso da África do Sul. Basta pensar na África do Sul. Exatamente. Eu tive em Manaus, poucos dias antes do Natal, no ano passado, para um encontro do qual eu participei, de educação popular e outras coisas. E quando eu cheguei em Manaus, nós passamos ao lado do mausoléu, ou da cripta, ou da, sei lá, estranha catedral. É curioso você ver algo com aquela, eu ia dizer suntuosidade, mas é algo fáustico, é algo perdulário. Em meio a uma cidade como Manaus, com todas as suas contradições, com toda a sua pobreza, com toda a sua falta de organização e saneamento básico mínimo, você tem a população indígena jogada pelas calçadas de Manaus, a pedofilia, a prostituição infantil e um treco daquele tamanho no meio da cidade. Isso para dizer o que eu tive o desprazer de ver. Não Manaus, mas sim aquela estranha catedral lá erguida. Se pudéssemos pegar outros exemplos, não fugiriam de modo muito grande a essa realidade. E não há nenhum exemplo de uma infraestrutura que tenha sido construída para a Copa que possa realmente reverter em algo positivo, mesmo que seja em uma infraestrutura de transporte, uma melhoria que venha a surtir efeitos reais para a população depois que esse evento acabar? Olha, eu acho que pode ter acontecido, mas isso é residual. Eu passei sábado em Brasília, estive sábado em Brasília, e aliás na sexta-feira, eu assisti uma cena na rodoviária de Brasília, ali do plano piloto, mas um negócio assim degradante de uma forma tal, porque já dizia um amigo meu que pior do que Brasília, só Brasília chovendo. Agora, estava chovendo, os ônibus não encostavam no local da parada, então o povo formava uma fila, mas o ônibus chegava e parava lá na paralela, e o povo saía correndo na chuva, as mulheres sendo atropeladas, as crianças e tal, para todo mundo querer entrar ao mesmo tempo no ônibus, né?
Quer dizer, é uma cena grotesca e que, na verdade, não é uma cena só de Brasília, isso é a cena do Brasil inteiro na situação dos transportes, né? Quer dizer, então, uma calamidade. Mas agora lá em Brasília está sendo construído um BRT. Então, a moda é o BRT, né? Como se o BRT fosse a salvação da lavoura de todo o sistema de transporte. E a gente vê que, na verdade, não é? Quer dizer, todo esse caos urbano que nós estamos vivendo, que está ancorado exatamente numa atitude, né, da administração petista, vamos dizer assim, começou lá com Lula, com a desoneração dos impostos para a indústria automobilística, né, que encheu as ruas de automóvel e, na verdade, aquilo poderia ser carreado para o transporte de massa, para metrô, trem, ônibus e tal, e, pelo contrário, ele atendeu exatamente aos seus patrões da indústria automobilística e encheu as ruas de carro, de maneira que esses BRT vão ser um pequeno paliativo. Você vai ver que quando os BRT estiverem funcionando em Brasília, aqui VLT, em Belo Horizonte, Fortaleza, Salvador, você vai ver que não vai resolver, por quê? Porque a demanda, ela está reprimida, vamos dizer assim. Então, a população, ela precisa realmente de uma forma rápida de chegar ao trabalho. O que é que está acontecendo? O trabalhador está tirando da boca dos seus filhos para comprar uma moto, para comprar um carro, para poder se transportar, para favorecer o seu emprego, o seu patrão. Não é? Quer dizer, então, do seu salário, ele tira o meio de transporte para poder favorecer o patrão. Por quê? Porque, se não for assim, você vai terminar gastando, como eu conversei com pessoas na rodoviária lá de Brasília, ela disse, eu gastei 3 horas para vir para o trabalho e vou gastar 4 horas para voltar para casa. Ou seja, o tanto do deslocamento é o mesmo no expediente. Pode-se conceber uma situação dessa para a maioria do nosso povo? Então, essas situações, elas poderão ser paliativas, mas não resolve realmente o problema das necessidades do povo em termos de transporte, habitação, até mesmo na questão da alimentação do povo, né? Quer dizer, que isso é uma coisa que deveria ser cuidado com carinho, né? Porque nós estamos vivendo aí uma situação de uma população obesa que cresce cada vez mais, não é? E desnutrida, né? Por que outro lado. Exatamente o contraste, né? Obesa e desnutrida. Qual é os recursos que o governo está investindo exatamente para orientar, para educar o povo a ter uma boa alimentação, a ter uma condição de saúde melhor do que essa que está se depauperando a cada dia mais? Então, porventura, né, é o que eu disse, tudo tem aspectos positivos e negativos, só que o que prevalece, o que prepondera, realmente são os aspectos negativos. O que pode acontecer de positivo aí, na verdade, é residual. Bom, a gente vai para mais outro intervalo e daqui a pouco você confere o último bloco do debate de hoje, que fala sobre a Copa do Mundo. Começa agora o último bloco do Conexões, que hoje está debatendo a Copa do Mundo, que vai ser realizada neste ano no Brasil. Estão conosco para falar sobre esse assunto o sociólogo Fausto Arruda e também o professor da Faculdade de Educação Física, Caio Antunes. Bom, uma outra questão que está sendo muito debatida desde junho do ano passado com as manifestações é essa repressão que o governo pretende fazer, está tentando fazer até mesmo com a criação de um projeto de lei para regulamentar essas manifestações, a possibilidade de criminalização de manifestações que ocorram no período da Copa. Como que vocês entendem essa pressão popular sobre a Copa e também a resposta do governo, da polícia em relação a essas pessoas? Caio, eu gostaria que você começasse. Esse é um assunto muito delicado. As interpretações sobre as manifestações, as mobilizações populares e a repressão são muito variadas. Eu vou indicar pistas muito sutis aqui. Acho que um ponto muito importante e que, obviamente, suscitou uma violência muito grande da repressão foi o fato de que a população foi às ruas de um modo bastante contundente. Isso exigiu uma repressão, no mínimo, igualmente contundente por parte do poder instituído.
essa repressão, ela passa desde a absoluta violência com que polícia e exército reprimiram as manifestações pacíficas ou não. Isso passa por estratégias de policiais infiltrados iniciando quebra-quebras e outras. Quem participou de manifestações viu isso. E não precisa nem ir para as manifestações da Copa. Quem acompanhou aqui no estado a greve dos professores, no estado não, desculpa, no município, a greve dos professores, presenciou cenas de policiais infiltrados iniciando confusões e agredindo grevistas, manifestantes, lideranças. Bom, para não ir muito longe, ficamos nisso. O que é muito importante ser colocado é, do ponto de vista de toda uma mobilização do Estado, do ponto de vista do governo, tanto federal, quanto municipais, quanto prefeituras, estaduais, etc., quanto da grande mídia, no sentido de você reprimir diretamente, belicamente, corporalmente, militarmente e reprimir simbolicamente, ideologicamente, todo um movimento de massas, bastante disforme, bastante variado, bastante heterogêneo. Isso culmina no que a gente poderia, no que algumas pessoas têm apelidado de AI da Copa ou AI-6. Curiosamente, uma militante presa e torturada, por meio do AI-5, baixa ou tenta ou cria condições, do ponto de vista da figura que representa, a possibilidade de um outro ato institucional como esse. Cruel como esse, bastante, por ser cruel e pelas características que tem, bastante expressão ou expressivo do momento da luta e do confronto que a gente vive. As repressões tendem a ser cada vez mais violentas. Eu não sou do Estado, eu venho do Estado de São Paulo, mas nascido na capital, mas passei a maior parte da minha vida numa cidade chamada Campinas, que é a segunda maior cidade do Estado. Dentro de Campinas tem um subdistrito pequeno, chamado Barão Geraldo, que é onde fica a Universidade de Campinas, a Unicamp. Barão Geraldo, há alguns anos, foi criando uma cultura de um carnaval de marchinhas e de rodas de samba e de batucada bastante peculiares. E numa das noites do carnaval, se não me engano, na noite de sábado, havia entre 500 e 800 mil pessoas numa praça lá, muito tranquila. Depois da apresentação de um núcleo de samba, as pessoas estavam tocando seus tambores. De repente, não mais que de repente, misteriosamente, o batalhão da tropa de choque ocupa a praça, atirando sprays de pimenta, bombas de gás lacrimogêneo e balas de borracha, numa manifestação absolutamente pacífica. Isso não foi noticiado, foi muito pouco noticiado, e quando foi, apareceram coisas quebradas, que nem de Barão Geraldo talvez sejam, para justificar uma suposta intervenção. Mas uma série de vídeos e fotos colocam: houve uma absolutamente gratuita agressão da polícia a uma manifestação, e uma das hipóteses levantadas é que a polícia precisava treinar para as futuras manifestações. Então pegou um determinado espaço de aglomeração e atacou. Logo, a minha leitura é de que as manifestações tendem a se acirrar, a repressão a elas tende também a se acirrar, como a gente tem visto de modo muito localizado, mas de modo mais geral, como tendência em vários lugares, a partir das mobilizações, por falta de transporte, falta de luz e uma série de questões que o meu camarada coloca. O povo brasileiro tem incorporado na sua cultura a questão do futebol. Você vê que nas outras Copas, né, o povo, já a uma altura dessa, já estava pintando as ruas, os asfaltos, os muros, né, com o verde e amarelo, aquela questão toda. Ora, na própria lei da Copa, a FIFA já proibiu que você reproduzisse os símbolos da Copa. Se reproduzir, tem que pagar royalty, tem que pagar por conta disso. Quer dizer, então a repressão já começou a ser imposta a partir daí, dessa lei geral da Copa, que é uma intervenção estrangeira nos assuntos internos do país. Você vê que a proibição de bebida nos estádios, né, teve que ser relaxada para poder atender a Copa. Quer dizer, então, se a bebida alcoólica é um dos instrumentos, vamos dizer assim, que muitas vezes desencadeia a questão da violência, então a própria FIFA, ao estimular que tem que vender as cervejas que são patrocinadoras da Copa, né, isso aí também já é uma forma de estimular também a violência, porque bebida alcoólica e violência são coisas que estão muito vinculadas, né? Agora, o que a gente vê nessa questão geral da violência é o caráter do Estado brasileiro, né? O caráter do Estado, ele tende a ser um Estado cada vez mais fascista.
Porque o fascismo é principalmente, uma das características principais do fascismo, entre tantas outras, é a repressão sobre o povo, sobre as massas, controlar as massas. Então você controla as massas através, primeiro, de uma repressão pesada e depois de uma propaganda ilusionista, né? Então são as duas formas de você controlar a massa, controlar o povo e tudo mais. Então a repressão, ela vem se dando, não é? Independente de ter protesto ou não, mas quando você resolve desalojar, não é? Uma população, principalmente, geralmente favelada, para poder ali construir um estacionamento ou uma obra que tem importância com relação à Copa, eu acho que isso o Rio de Janeiro é bastante exemplar, né? O que fizeram ali em torno do Maracanã, desalojando a aldeia Maracanã, desalojando o estádio Célio de Barros, desalojando aquelas piscinas olímpicas e tudo mais, para poder construir espaços para favorecer exatamente a Copa. Então, isso é um tipo de repressão sobre as populações, né? Até mesmo para poder abrir vias de transporte, né? E que aquela população ela é enxotada, quer dizer, então não se faz uma avaliação correta sobre o imóvel a ser desapropriado, quer dizer, então tira as pessoas, não faz um levantamento sobre a importância daquele local de moradia para a vida daquelas pessoas, em termos de como elas já estão inseridas naquele espaço, em termos de trabalho, em termos de escola, em termos de relações de vizinhança, né? Então o povo é tratado como números, né? Então existe ali 300 habitantes, 500 habitantes, então tira os 300 habitantes e tal, e daí vamos construir algo para favorecer a Copa, né? Então essa repressão ela vem se dando também de forma generalizada no país inteiro, daí também gerando protestos. Daí vem a repressão em cima dos protestos. E aí o povo é tratado como vândalo, é tratado como bandido, porque se for em favela todo mundo é bandido. A polícia parte desse pressuposto que todo mundo é bandido e vai lá e entra atirando, né? De repente acerta uma mulher grávida, acerta uma criança, como são milhares de exemplos. O nosso jornal tem reproduzido muito essas questões no Facebook, no blog do jornal. Nós temos, principalmente em termos de Rio de Janeiro, nós temos feito uma cobertura em cima dessas questões. Por quê? Porque a imprensa dos monopólios, principalmente, né, quer dizer, os grandes jornais, as grandes redes de televisão, geralmente eles dão a versão da polícia, né? Não dão a versão do povo, porque quando há um protesto, não existe coisa gratuita. Não existe um protesto gratuito, existe o quê? Existe a população se sentindo agredida e ela então passa a responder. E isso tem que ser extremamente positivo e estimulado, né? O povo tem que reagir, né? Inclusive em condição de autodefesa, né? A esse tipo de agressão. Esse prefeito do Rio de Janeiro, né? Tem dado demonstrações assim de alta insensibilidade em relação a como tratar o povo, né? Seja no episódio lá do estacionamento em torno do estádio, né? E da construção daquela área nova no centro da cidade do Rio de Janeiro, que pega a área portuária, não é? Que saiu varrendo tudo, tira tudo. Ele acha que a história lhe fará justiça, né? Apresentando uma obra de arte que vai ser construída e tal, e que esses aspectos que hoje, né, são gritantes, eles serão esquecidos do povo, e o que vai prevalecer é a figura dele como o cara que mudou a fisionomia do Rio de Janeiro, né? Mas eu tenho certeza que o que vai prevalecer realmente na história é as atitudes fascistas, né, tanto do Cabral como do Paes, do Eduardo Paes, né? Porque deram demonstrações insofismáveis, vamos dizer assim, de desconsideração para com a massa. Agora, eu não quero dizer que, colocando essas duas figuras, isentar, por exemplo, né, o prefeito de Goiânia, o governador de Goiás, e todos os prefeitos e governadores de capitais e estados onde estão acontecendo a Copa, porque isso tem sido a prática, não é comum a todos eles. Apenas esses dois são mais evidentes porque estão numa vitrine maior que é o Rio de Janeiro.
Isso para não falar da violência nos locais de trabalho, com trabalhadores mortos, as mortes, sem proteção, sem equipamentos de proteção, trabalhando durante as noites e madrugadas para cumprir os prazos estabelecidos pela Copa do Mundo. E a gente teve notícia de vários acidentes, alguns até mesmo que a mídia nem falou. A gente quase nem teve notícia dos vários acidentes de trabalho que ocorreram. São muitos, você podia... Olha, que se circula por aí são alguma coisa com 7 ou 8 mortes. Mortes. Acidentes de trabalho não são contabilizados. Chega muito pouco disso. Sobretudo, o que chega pela... Só em Manaus foram 2 mortes, Fora, né? Só em Manaus foram 2 mortes. Aliás, na semana, Itaquera, 1 ou 2 2, dias né? antes de eu chegar, 2 trabalhadores caíram durante a madrugada, construindo o telhado, a estrutura superior daquele cacareco, sem equipamento de proteção, trabalhando durante madrugadas a fio em condições análogas quase à escravidão de trabalho, dormindo em alojamentos que deixariam o termo precário nos céus do Alphaville. Bom, sem equipamentos, como já falei, e por aí vai. Acidentes de trabalho, mutilações, fraturas e outras coisas, fora toda a violência, o assédio moral, o assédio organizacional, as relações violentas de trabalho para cumprimento dos prazos que não são sequer mencionadas, inclusive que são difíceis de serem mapeadas. E o que deve piorar com o atraso da maior parte das obras, né? O atraso das obras é interessante para as empreiteiras, porque aí, para isso, elas podem exigir maiores cifras para poder cumprir horas extras, mais material. As obras já são superfaturadas e, ainda assim, elas chegam a um ponto de dizer assim, olha, faltou material para a estrutura, porque o solo não foi bem avaliado. Agora, como é que um empreiteiro não me avalia bem o solo? Bom, se um empreiteiro precisa fazer isso, como se diz em inglês, you have only one job, ou seja, você só faz isso da vida. Não avalia bem o solo sobre o qual você vai construir um trambolho desse. Por quê? Para daqui depois poder exigir mais 3, 4 bilhões para fazer uma estrutura qualquer para poder sustentar o mausoléu. Foi como aconteceu em Curitiba. Depois da vistoria, a prefeitura teve que colocar mais 400 milhões lá na hora para poder atender exatamente isso. No Pan-Americano do Rio de Janeiro foi a mesma coisa. Quando os bilhões destinados à obra foram suficientes só para a fundação. De repente precisou de mais outros tantas vezes a cifra e o orçamento inicial para construir a estrutura, o hotelzinho dos atletas e outras coisas. E o estádio hoje está desativado. O estádio do Botafogo lá foi construído para... Nós não vamos ver coisa diferente aqui depois da Copa do Mundo. Assim como não se noticia o que aconteceu com os mausoléus na África do Sul, por exemplo. Bom, infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Queria agradecer, professor Caio, pela presença. Muito obrigado pelo convite. Agradeço a oportunidade. Muito prazer em estar com o meu camarada. Espero que a gente possa se encontrar uma série de outras vezes. Obrigado. Muito obrigada também, Fausto, pela presença. Eu também quero agradecer essa oportunidade de entrar em contato com o povo de Goiás, de Goiânia, e com essa universidade que luta, né, para melhorar o padrão cultural dessa região, né? E também estou à disposição para, em outras oportunidades, a gente estar aqui conversando sobre este e outros temas. Obrigada. E você assiste agora o quadro Conexão Urbana, com as dicas de eventos culturais e acadêmicos produzidas especialmente para você. Até o dia 26 de maio, os goianienses poderão conferir a exposição Arte e Educação, do artista plástico Ivan Hazen e de seus alunos. Suas pinturas mesclam figuras humanas e diversos elementos da fauna e flora com imagens de robôs e outros elementos da tecnologia. A exposição ocorre no Espaço Cultural Silvio Bragato, na sede da Secult Goiânia. A visitação pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 6 horas da noite. O Museu de Arte Contemporânea de Goiás tem 2 exposições abertas até o mês de julho. São 2 exposições simultâneas: Totalitarium, do artista plástico Pitágoras, e Aurora Technicolor, do artista plástico R. Godard. O horário de visitação é de terça a domingo, das 10 horas da manhã às 4 horas da tarde. O MAC fica no Centro Cultural Oscar Niemeyer. A Bolsa de Publicações Hugo de Carvalho Ramos recebe inscrições para os gêneros ficção e poesia até o dia 16 de junho. A bolsa, promovida pela União Brasileira de Escritores, Seção Goiás, é patrocinada pela Secretaria Municipal de Cultura e tem como finalidade descobrir obras inéditas de autores goianos. As obras escolhidas vão receber uma premiação de 20 salários mínimos.
Os interessados devem enviar os seus trabalhos para a sede da UBE Goiás das 8h30 da manhã às 11h30 e das 2 da tarde às 5h30 da tarde, pagando uma taxa de inscrição no valor de R$ 50 por trabalho. O concorrente poderá participar com mais de um trabalho por modalidade. Confira o regulamento completo no site da UBE. O Conexões de hoje chega ao fim. Este programa é produzido em parceria com o Laboratório de Produções Audiovisuais e Televisivas Integradas da Faculdade de Informação e Comunicação e também com a Assessoria de Comunicação da Universidade Federal de Goiás. E você também pode ser um parceiro do programa. É só mandar sugestões de pauta, perguntas, críticas ou até mesmo matérias prontas para as redes sociais ou então para o e-mail. E você pode assistir a todos os episódios que já foram produzidos nas 3 temporadas do Conexões no blog do programa. O programa agora é exibido às 5h30 da tarde no sábado, às 9h15 no domingo e às 8h15 na segunda-feira. Uma ótima semana para você!